Olá, o cronista é uma espécie de operário do texto. Sua produção está presa à opressão do tempo e do tema, e ainda sofre uma outra angústia, a necessidade de ser sempre criativo. Luiz Fernando Veríssimo, um dos nossos cronistas maiores, conta um pouco desse seu trabalho, falando das surpresas de seu novo livro, Banquete com os Deuses. Ele é o nosso entrevistado de hoje. Na Dica de Leituras, o novo realismo de nossa literatura. A gente comenta os livros Manual Prático do Ódio, de Ferrez, e Conversas de Amor, de Domingos Pellegrini. O Leituras começa ouvindo Luiz Fernando Veríssimo. Veríssimo, vamos começar pelo seu mais novo livro, né? Banquete com os Deuses, que é um livro interessante porque ele trata de cinema, literatura e música, né? Entre outras artes. Mas a primeira impressão que fica do livro é que é um livro, digamos assim, menos humorístico, mais sério, né? Falar de arte exige um pouco mais de seriedade? Eu acho que sim, né? A pretensão não era fazer críticas, né, de filmes ou de livros ou de música, né? Era ser mais um comentário, algumas reminiscências minhas de filmes vistos no passado, livros lidos no passado, né? Então não tinha intenção de ser assim uma coisa muito séria. Mas eu acho que quando a gente está falando sobre o trabalho de outros, né, a gente tende a ser um pouco mais analista, um pouco mais... E acaba sendo um pouco menos mais sério também, né? E há uma coisa interessante também da sua relação com o cinema, que você se apega muito à questão do cinema, do grande glamour que foi o cinema dos anos 50, 60, em dois aspectos. Primeiro, no aspecto americano, do glamour mesmo de Hollywood, e da introspecção do cinema europeu que era feito na época. Quais são os paralelos entre essas duas vertentes do cinema? Bom, acho que aí depende muito da nossa relação, né, com o cinema, né? Eu me lembro, por exemplo, que o cinema americano foi importantíssimo na minha mocidade, na minha juventude, na minha infância, inclusive, né? E a gente tinha aquela relação com o cinema como aventura, né? A grande aventura. Eu me lembro que o filme que eu vi mais vezes na vida foi o Gunga Din, naquela época que a gente torcia pelos imperialistas, né? E isso foi mudando também com a mudança de idade da gente, né? Os primeiros filmes que a gente foi ver, que eram mais, enfim, mais sérios, mais ousados, inclusive, matéria de sexo, né? Aparecendo nudez feminina e tudo mais, foram os filmes europeus. Então a nossa relação com o cinema também passou a mudar nesse sentido também, né? Que nós, primeiros filmes proibidos até 14 anos, na época, até 18 anos depois, né? Então é um pouco difícil a gente fazer fazer um comentário teórico, vamos dizer, quando na verdade a nossa relação era em outro sentido, né? Era outro tipo de relação que a gente tinha, né? Era do cinemeiro mesmo, né? Do cinemeiro e tudo tendo a ver com a idade da gente na época, né? Por exemplo, a grande diferença, como eu falei no Gunga Din, no filme que a gente torcia pelos mocinhos na época, que eram os que mais tarde ficaram bandidos, né? Há uma coisa também interessante, a sua relação com o Tarzan, né? Com a visão que você tem do Tarzan, que você depois faz uma análise de que o John Weissmuller já não era aquele herói, que ele era salvo pela chita sempre, né? Como é essa coisa com o Tarzan? O Tarzan eu acho um herói fantástico, né? Aquela ideia do cara vivendo nas condições primitivas, né, e tudo mais, aquela cena fantástica do livro do Tarzan, do primeiro livro do Tarzan, dele aprendendo a ler com os livros do pai, né, que quando ele descobre a choupana do pai e tal, ele começa a aprender a ler, claro que é uma cena completamente inverossímil, né, ele aprende a ler inglês só com os livros que o pai deixou na biblioteca. Mas eu acho é fantástico isso, né, uma cena muito marcante. Eu até, quando eu pretendi falar de uma maneira assim, um pouco mais aprofundada sobre o Tarzan, eu usei muito essa cena, né? Mas eu acho que é um herói que até hoje a gente vê. Quando foi para o cinema, houve vários Tarzans, né? Vários atores interpretando o Tarzan, e o Johnny Weissmuller, que não tinha nada, fisicamente não devia ter nada a ver com o que o autor imaginou fosse o Tarzan mesmo, né? Mas foi o que mais marcou, foi porque foi o Tarzan da minha juventude, da minha infância, né?
Há uma coisa também interessante com relação à literatura, né? Você se reporta muito à literatura americana dos anos 50 também, ali, o Hemingway, né? Qual foi a sua relação com essa literatura e por que ela lhe marca tanto? Bom, eu me alfabetizei praticamente em inglês, né? A primeira escola que eu fui foi nos Estados Unidos. Na primeira vez que nós fomos, eu tinha 6 para 7 anos. Então, desde então, obviamente, eu fui muito, né, me dei muita atenção à cultura americana, começando com as leituras infantis, história em quadrinhos e tudo mais, depois passando para a literatura mais adulta, né? Então, eu sempre fui muito atento, vamos dizer assim, primeiro a literatura americana, depois a literatura anglo-saxônica em geral, né? E eu lia quase que exclusivamente inglês, em certa época. Comecei a ler em português depois, um pouco depois, né? Quer dizer que isso acho que ficou bem marcado, né? Agora, há um aspecto interessante na sua literatura como um todo, embora essa sua profunda ligação de ter morado muito moço e depois, na adolescência, também voltou a morar nos Estados Unidos, você tem uma visão crítica sobre a cultura americana, sobretudo a cultura que nos é mandada hoje, né? Como é essa questão? Eu acho que não é tanto uma questão dos Estados Unidos em si, sim dessa nossa relação com os Estados Unidos, né, com a potência americana. A gente vive aqui na periferia desse grande sorvedouro que é os Estados Unidos, com todo o seu poderio econômico e tal. Então, muitas vezes as pessoas dizem que eu sou anti-americano. Não, acho que não, porque anti-americanismo seria até uma forma de racismo, né, não tem nada a ver. Mas a gente tem que saber como viver aqui nessa periferia dessa grande potência, não só econômica, como cultural também, que é os Estados Unidos, né? Eu acho que a gente tem que ter uma certa resistência, né, para proteger a nossa identidade cultural, a nossa língua, né? Então, eu sou crítico nesse sentido. Mas, fora isso, eu sou um grande admirador da cultura americana, da literatura e tal. Você, inclusive, sobretudo nesse livro, você recorre a alguns mitos, né? Tanto do cinema como da literatura também, né? E há uma relação assim muito interessante também com livros como Apanhador no Campo de Centelho, né? Você sugere a leitura do livro 50 anos depois, né? Como é rever o livro da adolescência 50 anos depois? Pois é, a gente tem essa experiência, né? Livros que marcaram a gente, depois a gente vai reler, no caso, 50 anos depois, e ver que não era nada daquilo, né? No caso desse livro do Salinger, eu acho que ele resiste ao tempo, né? É um livro que foi importante para muita gente, né? Também dependendo muito da idade que tinha o leitor na época, né? E que eu acho que mantém o seu valor, né? Outros casos, até nem vou me lembrar de nenhum agora, mas são grandes decepções. A gente vai reler e descobre que não era nada daquilo. E é claro que os livros também que a gente leu na infância ou na primeira juventude, como o caso do Tarzan, a gente volta para eles, para lê-los, já esperando que seja outro tipo de relação, né? Já sabendo que vai ser outro tipo de relação e valorizando esse novo tipo de relação mais analítica, mais adulta, né? O livro também fala muito da questão da música, né? Você é um músico, né? O Érico Veríssimo, abrindo o livro México, né, já fala de você estudando saxofone nos Estados Unidos, né? Digamos assim, essa proximidade com a música, ela começa lá também nos Estados Unidos, já naquele ambiente de jazz, que era o ambiente da época? Não, mesmo antes da gente ir para os Estados Unidos, nessa vez, né, quando eu fui com 15 para 16 anos, eu gostava muito de música americana e principalmente do jazz. E era grande fã do Louis Armstrong, né, que tocava trompete. Então, quando nós fomos morar lá em 1953, e já que eu estava indo para a terra do jazz, decidi que ia aprender a tocar o trompete com o meu ídolo, né, o Louis Armstrong. Só que eles não tinham trompete para emprestar, né, no curso de música, e eu acabei aprendendo saxofone. Mas foi só para poder brincar de músico, né, para poder brincar de jazzista. Nunca tive outra pretensão de me aprofundar na música.
Mas você chegou a participar de alguns grupos musicais, né, com os irmãos Caruzos, né? Ah, salvo engano, era o Tancredo Jazz Band, né? Foi uma banda formada no Salão de Humor de Piracicaba, e foi na época que o Tancredo tinha sido eleito, né? E o nome da banda era Muda Brasil Tancredo Jazz Band. Como é que foi essa experiência de músico, digamos, profissional? Não, foi muito boa, muito boa. A banda era formada por cartunistas, né? Era o Chico e o Paulo Caruso, o Paulo no piano e fazendo composições também, o Chico cantor. Tinha o Cláudio Paiva, que tocava bateria, tinha o Reinaldo, que hoje é do Cacete e Planeta, que tocava contrabaixo. O Laerte, cartunista, tocou piano também com a banda. Então era uma coisa assim dos cartunistas da época, né? E depois foi mudando. Hoje ainda continua havendo essa banda dos Irmãos Caruso, se chama Conjunto Nacional. E o outro cartunista que participa também é o Arueira, né, que é um ótimo desenhista, cartunista. E a minha participação não é muito constante, porque eu moro lá em Porto Alegre, né, nem sempre dá para participar, mas quando eles me convocam, geralmente eu venho. E nós tivemos uma passagem aqui por Brasília, muitos anos atrás, 1987, eu acho que foi. Nós inventamos de entrar no palco, de fazer uma coisa diferente, entrar no palco no escuro e tal, e eu fui para o lado errado, caí do palco, quebrei a perna, e o público pensava que fazia parte do espetáculo, e foi engraçado. Quer dizer, na época não foi tão engraçado, mas hoje lembrando é bastante engraçado. Agora, hoje, atualmente, há um grupo de jazz que você participa lá em Porto Alegre. Porto Alegre esse é um grupo sério, né? Não é? Se chama Jazz 6, que são todos músicos muito bons, músicos profissionais. Eu sempre digo que são 5 músicos e um metido à música. No caso, o metido à música sou eu, mas eles deixam eu participar. E como eu gosto de tocar, gosto de brincar de jazzista, nós temos tocado com alguma regularidade. Também já tocamos aqui em Brasília. Essa experiência tem sido boa? Como é essa experiência de ser músico, estar ali no palco? Você que é confessadamente tímido. Não, mas a gente aí meio que se esconde atrás do instrumento, né? E participa de um grupo e tal, é mais fácil. Tem sido boa, porque meu objetivo é só esse, é brincar, uma coisa que eu gosto muito, né, de jazz e tal, é uma maneira de brincar de jazzista. Agora, pelo livro Banquete com os Deuses, dá para perceber que você tem uma cultura musical muito apurada, né? Você fala ali dos grandes mestres mesmo do jazz e discute com certa autoridade, né, esse desempenho deles, né? Como é que você deu esse estudo, essa intimidade, essa busca do conhecimento musical mesmo? Não, porque eu já fui um jazzófilo daqueles de ter mania por jazz, né, de saber tudo, saber a formação da orquestra tal, no ano tal. Hoje eu não sou mais isso, estou bem desatualizado. E não acompanhei esse jazz mais novo que está se fazendo hoje, eu não acompanhei, né? Fiquei no pessoal da minha época, enfim, Charlie Parker, Miles Davis, essa turma. Eu sempre digo que eu não confio em nenhum músico que não esteja morto, né? Há pelo menos alguns anos, que são os meus favoritos ainda, eu não acompanhei. Mas essa minha erudição, vamos dizer assim, em matéria de jazz, vem dessa época em que eu era um fanático por jazz. A editora Objetiva está fazendo um belíssimo trabalho de reedição dos seus livros e a aceitação desses livros junto ao público também tem sido uma coisa fantástica, né? Está sempre na lista dos mais vendidos, está sempre a busca mesmo pelo seu texto, né? Como é que você está vendo isso? Como é que você analisa esse sucesso todo e esse trabalho belíssimo que a editora está fazendo com os seus livros? O trabalho que a Objetivo está fazendo é excelente, né, de reedição, relançamento das crônicas, dos livros antigos, alguns livros novos, com crônicas novas também. Eu acho que o trabalho deles é excelente. E essa questão de ser da best-seller, claro que é ótimo, né? É bom saber que está sendo lido, né, e apreciado, mas eu acho que não deve se autodeslumbrar muito, né, porque isso, como acontece hoje, amanhã passa, né? Não tem. Mas claro que é muito bom. E eu acho que é importante que se forme assim um mercado para esse tipo de livro, né? Porque é isso que acaba havendo uma indústria editorial, um público para a literatura brasileira, que acaba sendo bom para os bons autores, né? Para os autores importantes. É preciso que haja também
o best-seller para levar a pessoa para dentro da livraria e para ter uma indústria editorial forte, né? É o caso do cinema também, né? Muita gente aí está dizendo, bom, o cinema brasileiro está indo para o caminho da comédia romântica, do filme leve e tal, mas isso é uma pré-condição para ver o público para o filme mais importante também, né? Há um aspecto interessante no seu trabalho como escritor. Os seus 4 romances, eles foram romances provocados, digamos assim, foram quase que de encomenda, né? Como é trabalhar esse romance de encomenda, ou ser instigado a escrever romances? Eu acho que a gente fica com um certo vício de jornalista, né? O jornalista é viciado em escrever sob pressão, né? Com prazo, tem que entregar no prazo. Então aconteceu com esse romance exatamente isso. Eu tinha um certo tempo para fazê-los, né? Para completar. Acabei fazendo tudo em cima da hora, né? Quando estava o prazo, a gente já estava sendo cobrado e acabaram saindo os romances. A gente fica com um certo vício jornalístico, né? Que eu acho que é inevitável. O Instituto Moreira Salles acaba de fazer o caderno de literatura com o Érico Veríssimo, que está uma edição belíssima e justa, né? Porque resgata o belíssimo trabalho do Érico. Qual é a visão que você tem dessa revista, né? Eu acho que eles fazem um excelente trabalho, né? Um trabalho sempre muito cuidado, né? Com bons colaboradores, uma coisa completa, né? Na medida do possível. Então, e nesse caso, especialmente, eu acho que foi uma belíssima edição. Está muito bom o livro. A revista, no caso, né? Agora, o Érico Veríssimo, ele é marcado por 2 momentos em sua literatura, que é um romance mais, digamos assim, mais leve, como Clarice, Olhai os Lírios no Campo, e romances mais densos, como O Prisioneiro, Seu Embaixador, Incidente em Antares, né? E um padre amigo dele dizia que isso era a prova de que Deus existe, a mesma mão escrever coisas tão diferentes. Como é que você vê essa diversidade na obra do Érico? Eu acho que a obra do pai tem 3 fases, né? Aquela primeira fase, que você falou, mais leve um pouco, e muito centrada naquela experiência da mudança do interior do Rio Grande para a cidade grande, no caso Porto Alegre, né? A experiência uma geração, vamos dizer, a primeira geração urbana assim, do Rio Grande do Sul, né? Que o pai retratou bem na primeira fase. Depois tem O Tempo e o Vento, que acho que pode ser considerado uma segunda fase, né? A obra em si é uma fase inteira, que é a história do Rio Grande do Sul, eu acho que é a grande obra dele, né? A história romanceada do Rio Grande. E a terceira fase, que é uma fase mais universalista, vamos dizer assim, né? Em que ele aborda temas assim, mais universais, não tão centrados na cidade e no Estado, que também eu acho importante, né? Livros como O Incidente em Antares, que é uma espécie de volta ao Tempo e o Vento, mas sob outro enfoque, né? Senhor Embaixador, né? Que trata mais da questão da América Latina com relação aos Estados Unidos, O Prisioneiro, né? Que é quase uma parábola, né? Sobre aquele tempo da Guerra do Vietnã e tudo mais. Então, acho que são essas 3 fases distintas, cada uma com seu valor próprio, né? Com sua importância própria. Eu acho que o grande livro dele é O Continente, que é o primeiro volume do Tempo e o Vento, né? Mas também gosto muito da última fase dele. A última fase dele também me fascina muito, sobretudo com com uma novela, né, pouco conhecida dele, que é A Noite, né? A Noite é uma novela muito densa, muito interessante, né? Agora, voltando um pouco ao seu trabalho, indiscutivelmente você hoje é o grande cronista brasileiro, pelo menos o cronista que desperta mais a atenção, né? E você vem de uma escola meramente jornalística, quer dizer, começou inclusive escrevendo até crítica de cinema e horóscopo para o jornal. Fiz de tudo. Qual foi essa importância do jornalismo mesmo nessa confecção de sua obra? E essa obra está completa, está realizada? Bom, eu acho que escrever no jornal, eu escrevi publicidade, também trabalhei em publicidade, eu acho que são 2 casos, são 2 bons aprendizados, né? Para quem quer escrever com clareza, tem que ser uma leitura, além de clara, tem que ser uma leitura atraente, né? Tem que atrair o leitor, tem que prender a atenção do leitor. Então, acho que são 2 boas escolas, o jornalismo e a publicidade também.
que um texto publicitário tem que ser exatamente isso, né? Tem que ser claro, tem que dar a sua mensagem, no caso, vender o seu produto, né? E ser um texto atraente também, né? Então, acho que são duas boas escolas. E o Brasil tem essa coisa de ter entre os seus maiores escritores gente que nunca fez outra coisa além de crônica, né? Rubem Braga, por exemplo, Paulo Mendes Campos, que também era poeta, mas foi principalmente cronista, Antônio Maria, né? São todos escritores que não pode faltar em qualquer lista de grandes escritores brasileiros e foram só cronistas. E a sua obra, quer dizer, qual é a visão que você tem hoje dela? É uma obra que ela está concluída, ela precisa... O que é preciso mais fazer na sua obra, assim, que você tem a necessidade de ainda escrever? Olha, nem sei se pode ser descrito como uma obra, né? Foi tudo nascendo assim, meio ao acaso, os livros foram decorrências do trabalho na imprensa e tal. Eu não posso dizer que eu tenho uma obra, né? E nesse sentido, então, nem posso dizer o que está faltando, né, na obra em si. Eu sou meio pouco, eu vou, em vez de estar procurando as coisas meio que me procuram, né? Eu não provoco nada, bem, as pessoas que me propõem coisas que eu acabo fazendo, às vezes dá certo, às vezes não. Então, eu não penso assim em sentido de obra, não. Confesso que não. Veríssimo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Leituras. Eu tenho uma admiração profunda que vem já do pai, né? E muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigado. A novíssima literatura brasileira, curiosamente, vem retomando um antigo gênero literário, o realismo. Não que o estilo tenha se afastado plenamente de nosso veio literário, mas é que hoje ele se tornou quase uma obrigação. Um exemplo é o segundo romance do paulista Ferrez, Manual Prático do Ódio, lançado pela Objetiva. Partindo do drama pessoal de vários personagens que transitam pela periferia paulistana, o autor traça um verdadeiro painel daquele ambiente. O panorama se desenha com miséria que resulta em violência, que resulta em opressão, que resulta em injustiça. Tudo isso é montado a partir da narrativa quase jornalística da vida daquelas pessoas, por mais cruel que seja a cena. Na verdade, o autor mostra o cotidiano nu e cru de um mundo de poucas oportunidades. Ideologicamente, isso remonta ao realismo de Jorge Amado de Os Subterrâneos da Liberdade, onde os operários, como os personagens de Ferrez, eram vítimas quase indefesas de um sistema inumano. Há ainda um realismo menos forte e mais lírico, onde o cotidiano é desenhado com certa poesia, mas que não foge ao retrato. Conversas de Amor de Domingos Pellegrini, lançado pela Record, se encaixa nessa estante. O livro é formado por 6 contos, falando de histórias muito simples. O menino que vai conhecer o mar, o amor adolescente, o trabalhador miúdo, a mulher entre homens, o desespero do pai, as lembranças da infância. Todas são narrativas em formas de conversas, o que dá um certo toque coloquial a estas narrativas, mais ou menos a maneira como se expressava outro marco do nosso realismo, José Mauro de Vasconcelos. Só que Pellegrini acrescenta ao seu discurso uma forte defesa da delícia que é a vida, mesmo miúda. Enfim, o realismo de nossa literatura é um exercício permanente de renovação, e isso está dito tanto em Manual Prático do Ódio, de Ferrez, quanto em Conversas de Amor, de Domingos Pellegrini. O Leituras de hoje fica por aqui, e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até a próxima semana.